Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. E hoje eu quero trazer aqui um livro para vocês que eu tenho a impressão que tá todo mundo falando desse livro, ou muita gente pelo menos falando desse livro. Eu vi no Instagram recentemente algumas postagens sobre ele, eu vi o autor de Recursão e Matéria Escura, o Blake Crouch. Para quem nunca leu esses livros, eu li só Matéria Escura, não li o Recursão ainda, mas dizem que é muito bom, um livro de ficção científica. Enfim, o Blake Crouch é um autor de ficção científica que tá bem estouradaço, assim. Ele postou no Instagram dele sobre esse livro. A Universal comprou os direitos de poder adaptar esse livro, essa história no cinema. Então, assim, tá uma galera, tá um bafafá, um zum, bafafá é foda, né? Tá uma galera falando sobre esse livro e eu queria saber o porquê, né? O porquê que tem tanta gente falando desse livro, que tipo de história ele tem, que tipo de personagem ele tem. E, enfim, li esse livro e já vou passar minha opinião para vocês. Primeiro eu quero agradecer muito vocês estarem aqui ouvindo ou assistindo aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo no Spotify, me siga no Spotify. Bookcast lá no YouTube a gente também tá em vídeo, onde você pode ver, enfim, eu mostrando os livros que eu tenho aqui e algumas outras cositas más que eu vou mostrar ainda hoje. E, enfim, muito obrigado pela audiência. E, assim, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui pra vocês, porque eu realmente fiquei bem animado para ler esse livro e já vou dar um spoiler da minha opinião que a animosidade valeu a pena, assim, a minha motivação para ler esse livro valeu a pena. E eu achei o motivo, ou os motivos que fazem ou fizeram dessa história ser tão comentada agora no início de 2022. Mas beleza, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui, falar um pouco mais dele, e depois passo o resumo da história e também a minha opinião. O nome do livro é A Camareira. Então, para quem está assistindo no YouTube, eu já tenho aqui essa edição, que na verdade essa edição é da Intrínseca, é a editora, só que tem um porém, essa edição aqui é meio que exclusiva. Por quê? Porque essa edição faz parte do clube de leitura da Intrínseca, o clube Os Intrínsecos. Então, assim, o que acontece? Você paga uma mensalidade para Intrínseca, no caso, como se você fosse pagar, enfim, uma mensalidade de streaming, uma mensalidade de qualquer outra coisa que você paga hoje em dia. E a Intrínseca envia um livro para sua casa, mas ela não envia só um livro, ela envia um livro exclusivo. Pelo que eu saiba, ele não foi publicado no Brasil ainda, então livros que não foram publicados no Brasil, eu tenho que conferir essa informação, mas enfim, são livros bem exclusivos. Tem a edição de capa dura, assim, bem linda, assim, enfim, é muito legal ter esse tipo de livro na estante, assim, sabe? É aqueles livros antigos, assim, que tem todo um desenho dentro, assim, ele é todo esquematizado, assim, enfim, uma edição diferente. E também eles enviam alguns brindes dentro da caixa desse livro, então alguns brindes relacionados à história. E depois, no final do episódio, eu vou mostrar esses brindes para vocês, porque o Bookcast, afinal de contas, é parceiro da Intrínseca, e esse ano eles estão mandando aqui para casa. Tô fazendo parte aqui dos Intrínsecos, então tô muito feliz com isso. Obrigado, Intrínseca. A editora do livro, eu não preciso dizer, é a Intrínseca. E se vocês querem ver os brindes que foram enviados com a caixa, esperem até o final. Tem gente que não gosta muito de ver por causa de spoilers da caixa e tal, mas enfim, esse é o livro de fevereiro de 2022, então a gente já tá no começo de março, por isso que eu tô fazendo esse episódio agora, eu até me emocionei aqui. E, enfim, fica até o final se você quer ver os brindes, mas enfim. O ano original de publicação do livro, como eu falei, é 2022, então ele é bem recente. A autora, desculpa, não falei a autora, é a Anita Prose. Quem é a Anita Prose? Ela é uma canadense que ela tem o nome dela feito como editora de grandes autores, de grandes livros. Então ela já trabalhou para vários publishers bem grandes lá nos Estados Unidos. E esse é o primeiro livro dela, ou seja, a pessoa que fazia lá o edital de vários outros livros decidiu fazer o seu livro, né? Fazer a sua criação e ver a sua criação no mundo. Você pode ir no site dela, anitaprose.com, eu acho, que tem um pouco mais da história dela. Mas enfim, é meio que o debut dessa autora aqui no mundo literário com as próprias palavras, né, com a própria história. Talvez seja por isso que tem muita gente falando dela, porque ela já é uma pessoa conhecida no meio literário. Isso com certeza ajudou ela enfim, a propagar esse novo livro, né? Todo mundo queria saber. Uma grande maioria de pessoas do mercado literário, principalmente estrangeiro, conhecem Anita Prose.
Então, quando ela falou, pô, eu vou fazer um livro, muita gente, imagino, tenha ficado interessada desse meio, o que fez com que isso tenha sido um marketing natural para ela e culminou aí na história sendo traduzida para vários idiomas e também com a Universal comprando os direitos para fazer uma adaptação. Claro, não só o nome dela, mas também a história em si, que eu já vou falar um pouquinho mais. A editora, como eu falei, é Intrínseca, faz parte dos Intrínsecos, e o livro contém 328 páginas, então não é um livro pequeno, não é um livro grande também, mas é um livro considerável, assim, vamos dizer que aquele tipo de número de página que já está apto a vender, sabe? Tem muito livro com esse número de página, eu tenho a impressão que a galera fala, tá, se tu chega nas 320 páginas, a gente já pode fazer uma tiragem para começar a vender. Mas enfim, deixa eu falar um pouco do resumo da história, tá? É uma história bem simples, talvez pela sua simplicidade, por isso que ela dá tão certo, tá? Já tô dando a minha opinião aqui, a história deu certo para mim. A história conta a vida da Molly, que é a camareira, no caso, o título do livro é A Camareira, né? Então a história conta sobre a vida dessa camareira, a Molly. Ela é uma camareira de 25, 26 anos, é uma camareira jovem, de um hotel bem luxuoso, que o nome do hotel é Hotel Regency Grand. É um hotel bem luxuoso. Eu acho que se passa... eu não lembro deles falarem o nome da cidade, tá? Mas eu acho que se passa nos Estados Unidos. Tem algumas dicas que falam que se passa nos Estados Unidos, mas enfim. E, enfim, o livro conta a história dela. Ela é uma camareira nesse hotel luxuoso. Ela ama o trabalho dela. Ela tem umas características assim dela que é o seguinte, que ela não tem muitos... os trejeitos sociais, assim, então ela não tem muitos amigos, ela não entende quando as pessoas falam nas entrelinhas, assim, sabe, tipo, se dá uma piscada pra ela, ela não entende, tá, por que você tá piscando pra mim? Ela é bem literal, assim, vamos dizer assim, talvez ela seja de origem portuguesa, enfim, tô brincando, mas português tem a fama de ser bem literal. E ela é uma camareira nesse hotel, ela ama o trabalho dela, ela é muito apegada à avó dela, que faleceu recentemente, então no começo do livro já aparece que a avó dela faleceu, então ela tá bem sozinha no mundo e ela coloca toda a energia dela no trabalho dela porque ela realmente gosta do trabalho dela, quer deixar os quartos desse Hotel Regency Grand no estado de absoluta perfeição, que ela fala no livro. Então a história começa contando esse background dela e como é o dia a dia dela, como tem os colegas dela nesse hotel, o que ela encontra nesse hotel, o que ela faz, ela limpa os quartos, ela faz mais o que, ela conversa com quem, e começa nessa história assim, até que um dia ela entra num quarto para, enfim, limpar o quarto e ela encontra uma pessoa sem vida, que no caso, eu não vou... é melhor não falar spoiler, que por mais que eu tenha visto nos resumos da internet o nome da pessoa que morreu, eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim. Aparece uma pessoa morta em cima da cama que ela iria limpar lá no quarto. E ela, dentre as circunstâncias ali do livro, ela se torna a principal suspeita desse... Vou dizer assassinato entre aspas aqui, porque até certo ponto não se sabe se morreu de causas naturais, se a pessoa foi morta, enfim. E ela acaba, essa camareira que tem uma vida pacata, né, que tipo, ela tem o foco direto no trabalho dela, que ela não tem amigos, que ela vai pra casa e fica pensando na avó dela, do nada a vida dela vira de cabeça pra baixo, porque ela encontra uma pessoa morta, sem vida, em cima da cama de um dos quartos do Hotel Regency Grand. E ela fica de boca aberta, assim, meu Deus, o que eu faço? Ela tem algumas amizades dentro do hotel e outras nem tanto assim, né? Não são tão amigos assim. No decorrer da história você vai saber o porquê. E ela acaba se tornando, então, a principal suspeita nesse, entre aspas, crime que aconteceu. A história começa daí, a história começa a avançar aí. Daí ela começa a se forçar a conhecer o mundo, né? Porque o que acontece? Ela não é muito, como eu falei, ela não é muito apegada aos trejeitos sociais e tal, e do nada ela tá sendo interrogada por uma detetive. Então ela precisa aprender a se expressar, a entender o que as pessoas estão querendo dizer quando elas falam tal coisa. Enfim, é um desafio bem grande para ela. E o interessante dessa história é que ela é contada pelos olhos da camareira. Então no começo tu começa a entender que ela é realmente bastante ingênua, que ela não entende o mundo como ele é, não entende
não vê maldade nas pessoas por muitas vezes e tal. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento dela, talvez até colocando ela nesse estado aí de ser a principal suspeita desse, entre aspas, crime que aconteceu. E é bem interessante a história ser contada pelos olhos dela, porque realmente, quando a gente vai num hotel, assim, a gente não pensa muito nas pessoas que estão ali por trás, trabalhando, fazendo com que aquele hotel esteja em um estado de absoluta perfeição para você estar lá, que está tirando férias, está em viagem comercial e tal. Então o livro, ele imediatamente pegou o meu interesse justamente para dar voz a uma pessoa, uma profissão que por muitas vezes a gente passa desapercebido muito por causa da sociedade mesmo que impõe isso, né? De tipo, a pessoa tá ali para servir você não deve nem conversar com a pessoa. Eu sou totalmente contra esse tipo de ideia, mas tem pessoas que realmente pensam assim, que, pô, esses dias eu vi um vídeo de um passageiro destratando o Uber, assim, de uma maneira incrível, assim, sabe? Tipo, o cara falando assim, porque eu trabalho, eu sou mais do que tu, porque eu tenho tal casa e tu tá com esse Uber aí, não sei o quê, sabe? Existem pessoas assim no mundo, mas enfim. E aí, esse livro, ele dá voz, ele dá não só voz, mas ele conta toda a história pela ótica dessa camareira e começa a entender, assim, a vida dela, né? E quando tu começa a entender a vida dela, acontece esse assassinato. E, enfim, o grande mistério do livro é isso, é a pessoa que aparece sem vida, que acorda sem vida. Se ela tá sem vida, ela não acorda, ela morre sem vida, sei lá. E no final das contas ela acaba, como eu falei, tentando encontrar algum tipo de gancho que faça que ajude ela a sair dessa situação. Só que são vários obstáculos que se colocam em cima dela, assim, sabe? E o que é muito interessante. E como eu falei, assim, tu pode estar pensando, Diego, mas que história simples, uma camareira de um hotel de luxo que encontra uma pessoa morta, parece que eu até já ouvi essa história antes. Talvez você já tenha ouvido ou visto, assistido essa história em não documentário, mas uma série Netflix que conta uma história parecida, assim. Realmente é uma história bem simples, mas pela simplicidade dela, ela faz com que o leitor fique instigado, né? Porque uma coisa, eu até tava pensando assim, eu acabei de ler o Morte no Nilo, da Agatha Christie. E tem um episódio aqui no Bookcast, você voltar um episódio, é o último episódio que eu fiz. E o Morte no Nilo eu gostei, só que ele tem muitos personagens assim, e a Agatha Christie tá toda vez tentando te tirar a visão do mistério, sabe? Tipo, ela coloca vários personagens pra te ficar pensando, pô, tem 50 personagens aqui, eu nunca vou descobrir quem é que matou tal pessoa, sabe? Só que aqui tem poucos personagens aqui na camareira, então a Anita Proulx decide por escolher poucos personagens e foca somente no que interessa, assim. E como a visão da camareira é tão ingênua, tu acaba ficando com a visão da camareira. Então tu não entende se uma coisa que ela ouviu é verdade ou é mentira, se tu tá concordando com a opinião da camareira ali, da Molly, ou não. Tu tá pensando, pô, Molly, não seja tão ingênua, não vá por esse caminho, vá por aquele dali. É óbvio que aquela pessoa falou isso por causa disso e disso e disso. Só que a simplicidade é tanta nesse livro que realmente tu fica na dúvida assim, pô, será que eu vou atrás da protagonista, da Molly, ou eu começo a perceber que a Molly é realmente tão ingênua quanto parece, assim. Então, essa brincadeira que a autora faz é muito legal. E como eu falei, ela não se preocupa em colocar 500 mil situações ali que não fazem sentido só para tirar o foco do mistério, só para dizer pro leitor, leitor, olha pra esquerda, não olha pra direita. Tipo, lá no Morte no Nilo, da Agatha Christie, tem um certo momento que, tipo, acontece um assassinato e no espelho do quarto onde acontece o tal assassinato é escrito uma letra, acho que, não sei se é em batom ou é em sangue, assim, sabe, a inicial. Então, assim, aquilo a Agatha Christie faz tu pensar, pô, a inicial daquela letra é pertencente à pessoa que matou essa pessoa, sabe? Ela começa a te colocar vários artifícios, a Agatha Christie, que faz com que tu realmente se engane, assim, no final das contas. Só que aqui a Anita Proulx, ela é muito mais direta ao ponto e eu curti muito isso. Não sei
se é porque eu acabei de ler Morte no Nilo, que eu tava pensando assim, pô, essa Anitta, ela vai... Não Anitta, no caso, é Nita o nome dela, Anitta é outra coisa. Eu pensei assim, não, a Anitta, no caso, vai colocar vários personagens aqui, vai tentar, sei lá, abanar com a direita pra eu não olhar pra esquerda, sabe? Alguma coisa assim, e eu não vou ver o mistério vindo. Só que ela não faz isso, ela é muito direta, e eu tava quase... O mistério, assim, eu vou dizer de novo, assim, o mistério, ele é muito instigante, ele é muito motivador a tu continuar lendo. E, no final das contas, pode dizer que não é spoiler, eu fui surpreendido. Eu pensava umas 30, 40 páginas antes do mistério ser revelado, da questão da causa da morte, por que aquela pessoa tá ali em cima da cama, por que a Molly encontrou, por que foi a Molly que encontrou essa pessoa. Umas 30, 40 páginas antes eu pensei assim, tá, é essa pessoa aqui, beleza, vamos lá. Aí continuei lendo, não, vamos lá, não, beleza. Daí tinha vários fatores que me diziam confirmando que era aquela pessoa. Aí no final das contas, eu fui enganado. O mistério, ele foi para outro caminho, assim. E é um mistério plausível, sabe? O que eu mais gosto em livros de mistério é que no final das contas, todo o suspense feito, todo o mistério feito, seja algo plausível. Tipo, então assim, a pessoa que acordou sem vida lá, que apareceu sem vida na cama do hotel, não veio, a explicação não é que um alien veio no meio da noite, matou a pessoa enfim, e foi embora da Terra, sabe? E acredite se quiser, tem livros que tem isso, sabe? Não literalmente um alien matando um ser humano e voando, sabe? Mas quase parecido. Quem Não Me Deixa Mentir é Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough, sempre falo aqui. É um livro que tem um mistério super instigante, assim, tu pensa, caralho, como assim? Aí no final a resolução do mistério é uma coisa impossível, que não foi dada as devidas bases para esse mistério lá no começo, sabe? Então tu fica tipo, tá, muito fantasioso o mistério, sabe? Aqui não. Aqui o mistério ele é entregue de uma maneira muito simples, muito limpa, e eu gostei bastante. Desse livro. Eu acho que como eu falei, um livro simples, de mistério. Quero ler mais desse livro. Eu sinto que tem um pessoal aí... E agora eu tô lendo mais livros de mistério, talvez seja por isso, mas eu tô encontrando mais autores de mistério. A Anita Prose é um exemplo. Tem a Lucy Foyle, que fez A Lista de Convidados, fez a Última Festa. A Última Festa, eu acho, né, se eu não me engano, que também teve adaptação de filme na Amazon Prime. Não sei se é exclusiva Amazon Prime, mas eu vi um dia lá na Amazon Prime. E tem um novo livro dela, da Lucy Foyle, agora, o Apartamento de Paris, uma coisa assim, não sei se está publicado aí no Brasil. Mas enfim, tem uma galera escrevendo livros de mistério. Não sei se elas estão escrevendo agora ou se eu estou conhecendo elas agora. Mas eu estou bem feliz de estar conhecendo mais desse mundo, né, de suspense, mistério. Eu sou muito apegado ao terror, e o terror tem o seu mistério no final das contas, né? Às vezes o terror é um mistério que está sendo feito ali no livro, mas esses livros mais voltados a um mistério criminal, assim, suspense criminal, é o que eu tô bem satisfeito, assim, em conhecer. E graças à Intrínseca eu recebi esse exemplar aqui em casa e fiquei muito feliz. Então, no final das contas, a minha opinião do livro é que é um ótimo livro para ler. Ele não tem a tiragem dele ainda, eu acho, enfim, nas livrarias, só se você for assinante do Clube Intrínsecos. Porém, é costumeiro a Intrínseca lançar os livros depois que eles são colocados na Intrínsecos. Não sei se são todos que são lançados depois uma tiragem popular, assim, fora do Clube Intrínsecos, mas eu tenho quase certeza que eles vão querer lançar esse livro para ser comprado nas livrarias aí do Brasil todo, porque ele é um baita livro de mistério. Ele está sendo traduzido, como eu falei, em várias línguas, e faz bastante sentido a Intrínseca querer mostrar esse livro para cada vez mais pessoas, principalmente porque ele está sendo adaptado para está sendo feita uma adaptação lá em Hollywood e tal, pela Universal. Isso faz com que as vendas de livros subam cada vez mais, né? Então as editoras ficam bem loucas para comprar esses direitos. E pelo o direito desse livro ser comprado de imediato, assim, o livro foi lançado em janeiro, já tem direito comprado, é porque vem coisa boa, né? Espero, né? Para que eles não estraguem o livro com o filme, mas é o que geralmente acontece. Mas essa discussão livro e filme é tipo comparar sorvete com feijão, sabe? Os dois são bons, mas cada um na sua particularidade. Não quer dizer que o livro é melhor que o filme, não quer dizer que o filme é melhor que o livro.
Enfim, por que eu tô falando isso? Adaptação, mas enfim. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora os brindes, bem rapidinho, do que eu recebi na caixa intrínseco, só pra vocês terem uma ideia do que vocês vão receber além do livro, né? Além da exclusividade de receber o livro e tal. Vocês vão receber um jornalzinho aqui que fala mais... Tem uma entrevista exclusiva com a autora aqui, não sei se é exclusiva ou não, mas enfim, tem uma entrevista com a autora aqui. Tem outros artigos que são relacionados ao livro e é um jornalzinho bem legal pra gente ter toda a experiência do livro, no caso. Tem, obviamente, o marca-página aqui, que diz as pessoas são um mistério que não tem solução. Isso é uma frase da avó da Molly, que falou antes de morrer, no caso, ela não vai falar depois. Daí aqui tem uma coisa que aprendi no meu trabalho, que dá para esconder a sujeira por um tempo, mas em dado momento tudo vem à tona. É uma frase bem impactante aí. E tem o detalhezinho dela aqui fugindo. Tem um cartão postal aqui, a camareira aqui, cartão postal... bem legal. Acho que nunca mais usei um cartão postal na vida. Não sei se eu nunca... Acho que eu nunca usei um cartão postal na vida, mas é legal. É bonitinho. Então, é mais pra tu deixar de decoração, eu acho. Bem legal. E bem bacana aqui o que eu achei é um quebra-cabeça de 165 peças da cena do crime. Então, vou dar um pouco de spoiler do que é a cena do crime. Ó, então, vocês já podem ver que... Essa só pra quem vê no YouTube, vai ver a cena do crime que a Molly encontra quando entra no quarto do hotel Regency Grand. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Fico muito feliz de fazer aqui o Bookcast cada vez mais. Quero cada vez mais ler mais livros para trazer aqui mais coisas para vocês. Tem uma novidade. Tem... Puta, cadê meu celular agora? Deixa eu jogar aqui no Instagram mesmo. Eu fiz um Instagram exclusivo pro Bookcast, tá? Deixa eu só ver a arroba dele aqui. Se eu não me engano é podcast Bookcast. Deixa eu ver aqui. Puta, que merda. Eu sou o pior podcaster. O cara não se prepara. Bookcast Oficial. @Bookcast Oficial é o Instagram exclusivo do Bookcast. Então, antes eu postava minhas coisas de livros lá no meu Instagram pessoal, @DiegoSgon, mas agora eu tô postando, vou começar a postar agora tudo sobre livro que eu recebi aqui, o que eu venho comprando, o que eu venho recebendo, o que eu venho lendo, lá no Bookcast Oficial. O cara é pior marqueteiro e eu trabalho com marketing, né? Mas enfim. Bookcast Oficial. Já tem todos os 44 episódios lá, os cards dos 44 episódios do Bookcast lá. Tem link lá pro Bookcast e tal. Você pode conversar comigo, interagir comigo lá. E me siga lá, me siga aqui no Spotify, se você não me segue aqui no Spotify do Bookcast. E também no YouTube, podcast Bookcast. A gente tá lá também em vídeo para você não só me ouvir as baboseiras que eu falo aqui sobre os livros, mas também me ver aqui, beleza? Muito obrigado pela audiência, por serem ouvintes do Bookcast. Até o próximo episódio do Bookcast. Tchau, tchau. E se protejam quando vocês forem ir pra hotel, hein? Porque hotel é uma coisa bizarra, hein? Hotel, tu fica lá, tá vendo aquelas paredes lá, tu não sabe o que aquelas paredes viram ou ouviram ou cheiraram, no caso. Isso é bem perigoso. Aí tem uma dica, só pra quem chegou no final do episódio: nunca cheire um controle remoto de hotel. Essa é a minha dica. Então tá, valeu pessoal, até mais.